Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. Trabalhos de monitoramento de doenças realizadas pela Embrapa Milho e Sorgo e pelo setor privado têm demonstrado que a mancha branca, a cercosporiose, a ferrugem polissora, também a ferrugem tropical, a ferrugem comum, a eumintosporiose e os enfesamentos pálido e vermelho estão entre as principais doenças da cultura do milho no momento. A importância de cada uma dessas doenças é variável de ano a ano. A cigarrinha do milho é um inseto sugador de seiva que causa danos diretos às plantas de milho e transmite 2 enfesamentos, doenças sistêmicas causadas por molicutes que se desenvolvem no floema das plantas. Esses micro-organismos são procariontes móveis, espiralados ou não e sem parede celular, e o vírus da risca do milho. Em áreas infestadas, os adultos da cigarrinha podem ser facilmente observados alimentando-se preferencialmente no cartucho das plantas de milho. O inseto adulto se caracteriza por apresentar uma coloração parda a amarelada, com asas transparentes e com 2 pontuações negras no dorso da cabeça. Mede cerca de 4 milímetros de comprimento por menos de 1 milímetro de largura. Outra característica deste inseto é a presença de 2 fileiras de espinhos nas tíbias posteriores, o último par de pernas. As ninfas passam por 5 instares. São de coloração palha a amareladas, com manchas escuras no abdômen e têm olhos negros. Tendem a permanecer estáticas, alimentando-se na folha e somente se movem se forem incomodadas. A pesquisadora da Embrapa, Elizabeth Sabato, que atua na área há mais de 20 anos, falou à repórter Juliana Freire, no Conexão Ciência, que o clima contribui significativamente para a proliferação da cigarrinha. Os enfesamentos são doenças caracteristicamente de regiões tropicais e subtropicais. Elas são muito favorecidas por temperaturas elevadas, temperaturas noturnas acima de 17 graus e temperaturas diurnas acima de 27 graus, favorecem muito a multiplicação dos molicutes, tanto na cigarrinha quanto na planta. Dessa forma, uma planta infectada vai apresentar mais rapidamente os sintomas da doença e sofrer maior dano, assim como a cigarrinha vai multiplicar mais os molicutes e transmitir mais rapidamente, infectar mais plantas. Então, onde há a ocorrência maior dessas doenças? Nas nossas regiões quentes, onde se faz mais de uma safra ao ano, né? Particularmente nas regiões onde se utiliza irrigação atualmente, há várias semeaduras durante o ano todo. Então, é possível, a cigarrinha, como ela só se alimenta e só se reproduz no milho, e se há vários cultivos semeados em épocas diferentes, ela migra dos cultivos mais velhos para os mais jovens. E ao longo do tempo vai aumentando a quantidade de cigarrinhas, mas principalmente a quantidade de molicutes, a quantidade de inóculo, a quantidade de plantas doentes. E isso pode ser num nível que não causa um dano expressivo, ou pode chegar a uma situação de que haja necessidade de interromper esse cultivo. Então, por isso, Elizabeth, a importância de rotacionar. Quando você fala rotacionar, plantar numa época milho e logo depois plantar uma outra cultura, seria isso? Veja bem, há 2 pontos que eu observei. A palavra que eu usei primeiro é sincronizar a época de semeadura. Por exemplo, produtores de uma cooperativa podem decidir entre eles sincronizar a época da semeadura. Por quê? Cigarrinhas infectantes que trazem o molicute e que vêm de outras áreas, né, vão diluir naquela área semeada
mais ou menos na mesma época. Não vão haver muitas plantas doentes. Evitar ter muita diferença na época de semeadura, em que permita plantas doentes fornecendo cigarrinhas infectantes para novas plantas que emergem. Sim. Então, essa é um aspecto importante. A outra coisa que eu mencionei foi a questão de diversificar cultivares, plantar mais de uma. Porque se houver uma mais sensível que outra, minimiza-se também essa perda. E também evita que apenas uma cultivar fique exercendo uma pressão de seleção sobre a população de patógenos, que pode se adaptar àquela cultivar. Em outras palavras, se uma cultivar resistente é plantada por muitos anos, né, ao longo do tempo, o agente causal da doença vai se adaptando e, num determinado momento, ele vence aquela resistência. Então, isso eu disse, sincronizar a época de semeadura, diversificar as cultivares e rotacionar as cultivares, mudar para outras cultivares. Sim. O que você mencionou é a rotação de cultura, que também é bom. Plantar o milho e outras culturas, rotacionar, porque outros patógenos que podem ficar nas folhas do milho, quando se faz essa rotação, à medida que os restos culturais do milho se decompõem, eles também são eliminados. Também é uma boa prática, mas não necessariamente para essas doenças. Tá? Rotacionar as cultivares. E existem variedades disponíveis para o produtor para fazer essa rotação? Existe. Nós temos no mercado hoje mais de 300 cultivares de milho. Tá? E, em alguns casos, há informações sobre a resistência, em outras não. Nem sempre é conhecida. Mas o produtor deve sempre plantar mais de uma, é o que nós recomendamos, que ajuda a minimizar danos por essas doenças. E qual é a situação que vivemos hoje, né, em relação a essas doenças? Na safrinha 2015, houve um surto. Então, muitas áreas tiveram uma incidência muito alta e isso foi muito favorecido pelo clima. E nos últimos 3 anos, nós não tivemos inverno, porque o inverno ajuda a interromper o ciclo. Os molicutes não gostam do frio e nem a cigarrinha. Isso não aconteceu. Mas foi um surto. Em algumas localidades ainda há uma alta incidência, mas a tendência é que vai haver uma normalização. Alguns produtores ficam muito assustados, às vezes exageram em pulverizações, ficam com medo da cigarrinha. É importante dizer que a cigarrinha livre dos molicutes, ela não causa um dano direto. Importante é verificar se a doença está próxima e escapar dela. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? O milho é a cultura base para a alimentação animal via grãos, silagem de planta inteira ou de grão úmido no Brasil. A intensificação do cultivo no sistema de safrinha favoreceu o aumento de pragas e doenças específicas dessa cultura. As doenças constituem um dos principais fatores limitantes da produtividade. Como principais motivos para este problema, destacam-se a expansão da fronteira agrícola, ampliação da janela de plantio, adoção de plantio direto, baixa rotação de cultura, plantios sequenciais em decorrência da implantação de sistemas de irrigação e uso de híbridos suscetíveis.
Um dos fatores que mais contribui para o aumento de pragas e doenças é justamente a disponibilidade de alimento, favorecida principalmente pelo crescimento da safrinha e do aumento das áreas irrigadas via pivô central, trazendo o cultivo intensivo e a exposição da cultura durante todo o ano no campo. Ambas as situações se tornaram uma ponte verde, digamos assim, para a sobrevivência de certas doenças. Em determinadas condições, essa combinação ainda pode favorecer o surgimento de pragas exóticas ou de mudar o status de uma praga secundária para uma praga-chave. No contexto dos problemas relacionados à área de fitossanidade, destacam-se a cigarrinha do milho, responsável por transmitir os molicutes, enfesamento pálido e enfesamento vermelho, e o vírus da risca do milho, e também o pulgão, responsável pela transmissão não persistente do vírus do mosaico comum do milho. Os sintomas aparecem entre 7 e 10 dias após a inoculação. Esta infecção precoce pode acarretar redução de crescimento e aborto das gemas florais. Esta virose pode determinar redução em torno de 30% na produção e, por ser causada pelo mesmo inseto vetor dos enfesamentos vermelho e pálido, geralmente ocorre simultaneamente a essas doenças. É problema grave. A pesquisadora da Embrapa, Elizabeth Sabato, lembra que o mais importante é você, produtor, reconhecer a doença. Muito importante, conhecer a doença, saber identificar. Eu chamo a atenção que normalmente na margem da folha da planta doente, ocorre uma descoloração e depois disso um avermelhamento ou um amarelecimento e seca. Então, normalmente, olha-se a margem da folha primeiro. Depois olha-se a planta, porque a doença reduz a altura da planta, o comprimento dos internódios. Depois olha-se a espiga, que terá o seu tamanho e o número de grãos comprometidos. Agora, é muito importante avaliar qual a frequência dessas plantas na área. Pode-se, por exemplo, numa fileira de 10 metros, contar o número de plantas presente e o número de plantas com sintomas. E fazer isso em 3, 4 pontos da lavoura, pode-se obter uma média da incidência. Por exemplo, se numa fileira de 10 metros há 50 plantas, e se houverem 5 plantas com sintomas da doença, essa incidência vai ser de 10%. Se a doença pode reduzir entre 50% a 70% na produção da espiga, então espera-se ali uma redução em produtividade da ordem de 5% a 10%. Veja bem, não é tanto. O problema é se a frequência de plantas doentes atinge 70%, 100% da lavoura. Mas isso ocorre apenas em determinadas situações, em que alguém realiza uma semeadura muito tardia, no meio de todo o milho que já está adulto, fornecendo cigarrinhas portadoras de molicute. Aí ocorre um efeito de concentração naquela lavoura. Sim. E isso pode ser destrutivo. Não significa absolutamente que os nossos atuais 16 milhões de hectares de milho têm tantas plantas doentes, ou que nós vamos parar de plantar milho. De forma alguma. Nós vamos conviver com a doença, adotando medidas para maximizar a nossa produtividade. Daí a importância também, Elizabeth, dessa relação contínua entre pesquisa, extensão rural e produtores no combate, né, para enfrentar, no caso, essas doenças? Sem dúvida, sem dúvida. O extensionista, né, pode levar da pesquisa o conhecimento gerado com os nossos experimentos e que sejam aplicáveis ao manejo da doença, assim como ele pode verificar junto ao produtor se está ocorrendo mesmo, se está ocorrendo muito, os níveis de ocorrência, realizar um monitoramento. Essa atividade ela precisa ser contínua. Ela alimenta a pesquisa, assim como a pesquisa, gerando conhecimento, alimenta o manejo e o equilíbrio do agrossistema, que é o cultivo do milho.
Esse agrossistema, ele é mantido por práticas agronômicas, né? O equilíbrio dele. E algumas vezes, quando se mexe nessas práticas, esse equilíbrio pode ser deslocado, tanto positivamente como negativamente. E esse contato contínuo entre o produtor, o extensionista e a pesquisa, né, permite sempre voltar com informações, com resultados de pesquisa para obter novamente esse equilíbrio e levar informações para a pesquisa do que precisa ser estudado. Então, Elizabeth, para finalizarmos, a mensagem é essa, né? É conhecimento, é identificar, saber identificar a doença para poder escapar dela. Certo. E nós temos recentemente um livro publicado que traz informações detalhadas sobre essas doenças, sobre os agentes envolvidos, sobre a cigarrinha, os molicutes, o vírus. Né? São as doenças que são disseminadas por insetos vetores. Nós temos também uma cartilha publicada pela Embrapa que sintetiza em 3 páginas as recomendações para o manejo, visando minimizar danos por essas doenças. Eu espero que possam ser úteis aos produtores e aos técnicos ligados à cultura do milho. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.